Olá, boa noite. Continuam sendo procurados 2 foragidos de cometer atos antidemocráticos aqui no Espírito Santo. O pastor Fabiano Oliveira e o radialista Max Pitangui. Segundo o Supremo Tribunal Federal, eles fazem parte de uma milícia digital junto com 2 deputados estaduais, um vereador de Vitória e um jornalista que incentivam ataques à democracia. O pastor e o radialista seriam lideranças em atos antidemocráticos. Até o final da tarde de hoje, permaneciam soltos no estado 2 dos 4 alvos de prisão referentes à operação contra atos antidemocráticos movida pelo Supremo Tribunal Federal e executada pela Polícia Federal. O radialista Max Pitangui e o pastor Fabiano Oliveira, de acordo com a Secretaria de Justiça do Estado, não deram entrada no sistema prisional capixaba. Os 2, de acordo com o inquérito feito pela Procuradoria-Geral do Estado, apresentado ao STF, atuaram como líderes dos atos antidemocráticos em frente ao Exército em Vila Velha. Já o jornalista Jackson Rangel, que publicava no site Folha do ES, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim e está detido na Penitenciária de Segurança Média 1 em Viana desde ontem. O vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, que foi eleito para atuar como presidente da Câmara de Vereadores de Vitória a partir do ano que vem, se apresentou à sede da Polícia Federal durante a tarde desta quinta-feira e, à noite, foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana, onde permanece detido. Além das prisões, os deputados estaduais Carlos Von, do DC, e Capitão Assunção, do PL, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, terão de usar tornozeleiras eletrônicas como medida diversa à prisão. A decisão do STF também promove a quebra do sigilo de dados, até mesmo das viagens feitas por carros de aplicativo desses 6 que foram citados no início da reportagem, de outros 5 investigados e de uma empresa, no âmbito do inquérito das milícias digitais. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também promove a quebra do sigilo telemático, que são informações armazenadas em celulares e redes sociais, e também dos arquivos que são salvos em formato digital e acessados pela internet, as famosas nuvens. 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado. Os gabinetes dos deputados Carlos Von e Capitão Assunção foram alvos na Assembleia Legislativa. Na Câmara de Vitória, computadores do gabinete do vereador Armandinho Fontoura foram apreendidos. A maior parte dos alvos de busca e apreensão foram cumpridos em Cachoeiro de Itapemirim, onde o jornalista Jackson Rangel foi preso. Aqui no estado, os atos antidemocráticos bloquearam rodovias, o que chegou a gerar desabastecimento no Ceasa. Os 4 alvos dos mandados de prisão são investigados por 4 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. Os envolvidos estão sendo investigados principalmente pela divulgação de fake news e crimes contra a honra. Veja detalhes do inquérito. No inquérito, o ministro destaca a investigação de fake news, falsa comunicação de crimes, denunciações caluniosas e infrações que atingem a segurança do Supremo Tribunal Federal. Esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar a independência do Poder Judiciário. Com relação ao jornalista responsável pelo site Folha do ES, é investigada a prática de crime de lavagem de dinheiro e milícia digital, onde ele propagaria fake news. O pseudo-jornalista apontado no inquérito tem 30 processos judiciais, todos por fake news. O deputado estadual, Capitão Assunção, segundo o inquérito, promove diuturnamente, por meio de suas redes sociais, pronunciamentos virulentos e criminosos contra ministros do STF, assim como o deputado estadual Carlos Von. Já o vereador Armandinho Fontoura incita que seja colocado limite nesses, abre aspas, bandidos togados, fecha aspas. O procurado Max Pitangui também teria promovido diversos ataques criminosos contra o STF. O pastor Fabiano Oliveira foi indicado como liderança no grupo Soberanos da Pátria, que promove movimentos criminosos e antidemocráticos que atacam o sistema eleitoral. Entre os crimes apontados estão contra a honra, denunciação caluniosa. Já o jornalista foi indiciado por formação de quadrilha, milícia digital,
crimes contra a honra e lavagem de dinheiro. Agora vamos ao outro lado. Em nota, o vereador Armandinho Fontoura disse que hoje à tarde houve uma audiência de custódia, foi confirmada a legalidade da prisão, mas o pedido de revogação ainda não foi apreciado, ou seja, ele continua na cadeia. A defesa do vereador acredita que a soltura ocorrerá logo pela falta de elementos e falta de necessidade da prisão. A assessoria do deputado Carlos Von disse que, de forma totalmente ilegal, a Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo teria se utilizado de uma denúncia anônima, desacompanhada de qualquer prova e totalmente descabida, que já foi arquivada em maio de 2022, para querer associar o deputado com narrativas de Rachid para custear o jornalista Jackson Rangel. Diz que está tomando as medidas judiciais para responsabilizá-la. Já o advogado do capitão Assunção afirmou que assim que tiver acesso total ao inquérito, vai solicitar as restrições, a retirada das restrições contra o deputado. A nossa produção tentou contato com as demais assessorias, mas eles preferiram não comentar. Foram indiciados os policiais militares acusados de estupro durante uma abordagem em Viana. A denúncia foi feita em setembro deste ano pela vítima, que é uma mulher de 49 anos. O Vitor Zucolotti está ao vivo aqui com a gente no TN2, tem detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, para o pessoal de casa. É isso mesmo, é um cabo e um soldado que foram indiciados por conta dessa situação. A gente mostrou aqui no TN esse caso em setembro, essa mulher de 49 anos narrou tudo que ela passou. Esses dois policiais entraram na casa dela durante uma abordagem. Os filhos dessa mulher chegaram a ser agredidos e ela foi levada por um desses PMs para dentro do próprio quarto. Fecharam a janela, fecharam a porta e então um desses policiais militares cometeu então um estupro contra essa mulher de 49 anos dentro da casa dela em Viana. Agora então a informação que a gente tem é que os dois, o cabo e o soldado, que não tiveram o nome divulgado pela Polícia Militar, vão responder por crime militar e também foram indiciados por transgressão da disciplina em decorrência de suposta violação de domicílio e abuso de autoridade. Um inquérito, então, foi instaurado para poder apurar o caso, deve ser encaminhado ainda também ao Ministério Público do Estado para aí tomar as devidas providências do que deve acontecer. Além disso, os dois continuam trabalhando normalmente. Apesar de toda essa situação, na realidade, desde setembro, desde quando eles foram denunciados, desde que tudo veio à tona, eles permaneceram trabalhando, permaneceram nas suas funções como policiais militares, tanto cabo quanto soldado. A informação da Polícia Militar com relação a isso é que o Código de Ética e Disciplina dos militares permite que os investigados continuem trabalhando enquanto uma denúncia é analisada. Bom, as investigações continuam, a denúncia continua sendo analisada, o inquérito também. Caso sejam punidos, esses militares podem receber de advertência até mesmo serem demitidos. Mas enquanto esse inquérito ainda não termina, eles continuam trabalhando normalmente, mesmo depois da denúncia de estupro e também de agressão. Isabela, a gente continua acompanhando esse caso, a gente estava desde o início e a gente, é claro, vai acompanhar também para saber o que de fato vai acontecer com esses dois policiais militares. Eu volto com você no estúdio. É um absurdo, né, Vitor? Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, gente, uma blogueira de Linhares com quase 500 mil seguidores numa rede social foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Você sabe por que ela foi presa? Essa mulher de 41 anos estava sendo investigada porque ela estava expondo a arma nas redes sociais e também no comércio. Segundo a polícia, essa blogueira não tem porte de arma. Mesmo assim, estava circulando ali pela cidade com a pistola 9mm e ainda frequentando os estabelecimentos comerciais. A pistola estava na bolsa dela, na casa foram feitas buscas e encontrados os dois carregadores e também munição. A mulher foi levada para a delegacia, ela pagou uma fiança de R$5 mil, vai responder o processo em liberdade. A arma e a munição foram recolhidas, tá? E se ela for condenada, ela pode pegar até 4 anos de prisão. Uma unidade de saúde foi fechada devido a um tiroteio em Cariacica, foi no bairro Nova Rosa da Penha. A Polícia Militar fez buscas pelos criminosos nas ruas de Nova Rosa da Penha 2.
Os 2 suspeitos estavam na avenida mais movimentada do bairro quando desobedeceram a ordem de parada dos PMs. Eles atiraram contra os militares para escapar e houve revide. O tiroteio começou em frente ao posto de saúde aqui do bairro. Os funcionários e os pacientes que aguardavam por atendimento entraram em desespero. Eles correram para os fundos da unidade e se abaixaram. Já os comerciantes fecharam as portas na tentativa de se protegerem. Durante a tarde, o posto de saúde reabriu. O comércio também voltou a funcionar. Ninguém quis gravar com a nossa reportagem, mas a insegurança na região não é de hoje. No início da semana, em Nova Esperança, bairro vizinho, 15 passageiros foram expulsos de um ônibus. O coletivo foi incendiado e uma escola fechada. Tudo isso devido ao assassinato de um casal. Desde então, o patrulhamento na região está reforçado. Os 2 suspeitos que trocaram tiros com os militares conseguiram fugir. Um motoboy foi baleado durante uma tentativa de assalto em Jardim América, Cariacica. Ele foi socorrido por um motorista que passava pelo local. Esse é o momento em que o motoboy de 30 anos é socorrido. Repare que ele ainda está com a bolsa nas costas e pede ajuda a um homem que havia acabado de entrar nesta garagem. O motoboy está com o braço esquerdo sangrando. Tinha sido baleado num assalto. Veja esse carro que passa em seguida. O motorista retorna e socorre o motoboy. Tira a própria camisa para conter o sangramento e leva a vítima para o hospital. O que a imagem não mostra é quando o motoboy é abordado. Ele tinha acabado de parar aqui para fazer a entrega do lanche quando, segundo testemunhas, foi abordado por 2 homens, um deles armado. O assaltante pede para que ele saia da moto. No momento em que ele fez isso, estava saindo de cima da moto, o assaltante, de acordo com as investigações, teria se assustado com o movimento feito pelo motoboy e efetuou um disparo que acertou o braço dele. E como vocês viram nas imagens, ele vem nesta direção aqui da calçada até chegar aqui na garagem, onde um homem tinha acabado de entrar e estacionado o carro. E foi ele uma das pessoas que ajudou no socorro. O Ariel acordou assustado e viu ainda o momento do socorro. Era por volta de 11 horas da noite. Quando eu olhei, me deparei com a cena do rapaz saindo sangrando dessa garagem, com o braço derramando sangue. Prontamente foi atendido, foi socorrido, estava com um carro na rua, botaram uma camisa no braço dele e ele foi levado para o hospital. A moto do motoboy tinha rastreador e foi localizada em um bairro de Viana. A polícia militar foi lá e conseguiu recuperar o veículo. Jardim América realmente está muito complicado em relação ao assalto, à violência. Todos os moradores e comerciantes é uma preocupação em comum, apesar de que a presença da polícia ainda é bem presente no bairro, mas ainda assim não o suficiente. Olha, a Polícia Militar diz que faz o policiamento ostensivo constante por toda a região e reforça a colaboração da população. Muito importante, ligando para o 190, acionando uma viatura sempre que tiver uma suspeita de crime. A motorista que matou uma modelo atropelada na Praia de Camburi, em Vitória, foi denunciada à justiça, mas não houve pedido de prisão. Adriana Felisberto Pereira, de 33 anos, estava embriagada e dirigia acima do limite de velocidade permitido na via. O acidente foi em abril deste ano e causou a morte da modelo Luísa Lopes, de 25 anos. O Ministério Público Estadual denunciou o caso à Justiça sem pedir a prisão da corretora de imóveis. A promotoria entendeu que a corretora cometeu homicídio qualificado com capacidade psicomotora alterada, mas ressaltou que a liberdade da acusada não oferece riscos. Lembrando que isso não significa que ela não será presa algum dia. Em instante, sancionado aumento de 35% para um prefeito do sul do estado, viu? E droga embalada com selo de marca de relógio de luxo. A cocaína veio da Argentina, aguarde só. A marca é de um relógio caríssimo, mas o que tinha dentro dos pacotes, gente, era droga mesmo. A cocaína foi encontrada em uma van que vinha da Argentina. Os funcionários de uma empresa de importação inspecionavam o veículo no Porto de Vitória quando encontraram os 10 pacotes. A Polícia Federal foi acionada e a droga apreendida. O navio que trouxe as vans da Argentina seguiu para a Espanha.
Uma mãe descobriu um erro grave ao pegar a carteira de identidade do filho. O documento tinha os dados do filho dela, um bebê de 6 meses, mas a foto e a digital eram de outra criança. A cantora Tainá esperou 30 dias para a carteira de identidade do filho ficar pronta. Mas quando foi pegar o documento na casa do cidadão em Vitória, teve uma surpresa. E quando a moça voltou com a identidade, a foto não era do Matias. Pedi para conferir no sistema e a digital não era do Matias, mas os dados eram do Matias. A cantora procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência, mas a preocupação vai além. A gente tomou a decisão de fazer a carteira de identidade dele, o RG dele, com o objetivo de buscar mais segurança para o nosso filho. E foi exatamente o oposto disso. E se essa outra criança teve a identidade emitida com a foto correta, mas a digital que consta é a do meu filho? Sabe? Porque eles não encontraram uma outra identidade que tivesse a fotinha do Matias com o dado de outra criança. A confecção da carteira de identidade é realizada pela Polícia Civil. Cada digital é coletada por peritos e inseridas num banco de dados, juntamente com informações pessoais. Isso deveria garantir que cada cidadão tivesse a sua digital associada às próprias informações pessoais. Precisa saber se foi uma falha humana, se foi proposital, intencional ou se não foi. Porque se foi intencional, esse servidor precisa ser punido, né, criminalmente, até mesmo exonerado, aí tem todos os procedimentos. E se não foi, mesmo não tendo sido proposital, houve alguma falha e aí precisa ser apurado e realmente ver a responsabilidade tanto do Estado quanto também essa resposta a essa mãe que precisa dessa resposta, né? Bem, a Tainá afirmou em uma rede social que esteve hoje à tarde na Superintendência de Polícia e recebeu um pedido de desculpas. A equipe identificou onde ocorreu a falha e o problema já foi resolvido. Ela também já está com o documento de identidade correto do filho. O salário do prefeito de Atílio Viváqua, no sul do estado, vai ter um reajuste de 35%. O projeto de lei foi sancionado pelo prefeito Josemar Machado Fernandes, do PDT. Com isso, o salário dele passa a ser de R$ 13.500. Antes, era de R$ 10.000. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município e os salários do vice-prefeito e dos secretários da cidade passam de R$ 4.000 para R$ 5.400. Os reajustes já estão valendo. O projeto foi aprovado pela Câmara de Atílio Viváqua na terça-feira da semana passada e 5 vereadores votaram a favor e 4 contra. A seguir, deixa o hospital a professora baleada durante ataques em escola de Aracruz. A gente já volta. Teve alta uma professora que foi baleada no ataque na escola em Aracruz. Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, levou 5 tiros. Ela é professora de inglês e estava internada desde o dia do ataque, dia 25 de novembro, no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Segue internada nesse mesmo hospital uma outra professora de 51 anos. O estado de saúde dessa professora não está sendo informado a pedido da paciente. O massacre cometido por um ex-aluno de 16 anos a 2 escolas em Aracruz deixou 4 pessoas mortas, entre alunos e professores, e 12 feridos. Ele segue apreendido. O TN2 fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até segunda-feira. Até lá.